Olá, entrei no vídeo. Boa noite. Eu não te vejo. Ok. Olá, boa noite. Eu não consigo ver ninguém, mas estamos aqui.
Boa noite a todos que chegaram aqui, estou vendo agora. O Gecal, né? Gecal de Itaipuaçu, Edneia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho, vamos trocar as nossas ideias. Muito bom ter vocês aqui. Ter vocês aqui com a gente. Marise, boa noite. Às vezes a gente se perde aqui um pouquinho na tecnologia, né? Mas eu consegui achar agora, tá? Deu tudo certo, Marise, deu tudo certo. Eu vou aprender aquela questão do vídeo, de gravar antes, né? Para mandar, porque do jeito como eu tentei eu não consegui, mas eu vou aprender. Mas deu tudo certo. Quando a jogada é feita com amor, as coisas dão certo, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Os amigos lá de cima não descansam, né? Estão sempre do nosso lado, nos ajudando a vencer essas dificuldades, né? As dificuldades que nós encontramos, que são normais, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda à nossa conversa, ao nosso bate-papo, à nossa troca de ideias sobre o tema que nós vamos estudar na noite de hoje. Boa noite, Alberto Magalhães.
Marisa, eu também acho, sabe? Porque a gente reclama das coisas, mas a gente não entende que a gente é que escolhe, né? Mas vamos conversar sobre isso, ok? Bom, amigos, são 18 horas. Nós vamos iniciar agora a nossa conversa, o nosso bate-papo, né? Sobre esse tema. Mas antes nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, que eu abri aqui ao acaso, na lição 66, que tem como título Boa Vontade. E tem uma anotação de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15, que ele diz assim: Vede prudentemente como andais. E em cima dessa frase de Paulo, Emmanuel desenvolveu a seguinte mensagem: Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Emmanuel. É importante, né, essa lição, a gente abre ao acaso, mas a gente sabe que não é bem assim ao acaso, né? Mas eu achei muito importante essa lição porque vem falando de boa vontade e que é a boa vontade que vai direcionar as nossas ações, as nossas atitudes, certo? Bom, então vamos, diante dessa belíssima mensagem de Emmanuel, refletir um pouquinho e vamos rezar, fazer a nossa prece de abertura para que nós possamos entrar no tema propriamente dito da noite de hoje. E vamos rogar assim com os nossos corações, buscando trazer a doce, meiga figura de Jesus aos nossos pensamentos. E vamos rogar com os nossos corações da seguinte maneira, dizendo assim: Mestre querido, Pai de infinita bondade, Senhor e guia de nossas vidas, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e em torno de Ti, para estudarmos um pouco mais da doutrina dos Espíritos, que os Espíritos nos trouxeram, e um pouco mais do Teu Evangelho também, Senhor, de todas as lições que deixaste para nós. Envolva a todos nós que aqui estamos presentes nesse momento, os encarnados e os amigos desencarnados. Envolva, Senhor, a todos os espíritos que são comprometidos com a divulgação da doutrina espírita. Envolva essa casa espírita que, através das mídias sociais, através das redes sociais, nos possibilitou a presença neste momento para estudarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Envolva todos nós, Senhor. Envolva todos esses espíritos que trabalham junto de nós, nos ajudando a resolver as situações problemáticas que possam surgir durante a execução da nossa tarefa. Que seja em Teu nome, amigo querido, que seja em nome dos amigos espirituais, dos mentores espirituais, desta casa que nos abriga, que nos recolhe, que seja em nome, Senhor, dos nossos mentores espirituais, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que possamos iniciar mais uma noite de estudos e reflexões em torno do Teu Evangelho e em torno da doutrina espírita. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus amigos, eu não me apresentei, né? Embora o nome estivesse lá na propaganda que foi feita. Eu sou a Vânia, meu nome é Vânia Flint, eu pertenço à Casa de Leon Denis, sou pertencente à Casa de Leon Denis e desenvolvo o trabalho junto com a Amália, junto com o grupo Leopoldo Machado, que tem essa tarefa, né, de fazer o trabalho fora da Casa Espírita, fora da Casa de Leon Denis, é o Grupo de Divulgação Espírita Externo Leopoldo Machado. Nós chamamos carinhosamente de GEDELMA. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre, como nós já falamos, sobre a escolha das provas. Porque a gente, às vezes, e nós somos mestres em fazer isso,
reclamamos muito, né? Nós reclamamos assim, puxa, isso não podia acontecer comigo, né? Não era para acontecer comigo. Por que que acontece comigo isso? Por que que só a minha vida é difícil? Porque só a minha vida tem alguns problemas e a vida do outro não tem esses problemas. Por quê? Por quê? Por quê? Onde está Deus que não me olha? Onde está Deus que não acompanha a minha trajetória? Onde está o meu guia espiritual, meu mentor espiritual, que não está do meu lado, me avisando que as coisas não estão indo bem? Enfim, nós reclamamos de uma série de situações, né? Mas a gente esquece que a gente vai cometendo alguns desenganos ao longo das nossas múltiplas encarnações, né? Nós sabemos que todos nós somos criados da mesma forma. Não há privilégio na lei divina. Todos nós somos criados da mesma forma, simples e ignorantes de conhecimento, mas fadados e com a possibilidade de chegarmos ao outro ponto da escala espírita, que reúne os espíritos puros, né? Que reúne os espíritos puros, os espíritos perfeitos, que reúne aqueles espíritos que conseguiram vencer as suas dificuldades, as suas mazelas, e por isso mesmo são felizes, né? E o que a gente almeja é ser feliz. E eu me lembro de uma situação da minha vida. Eu sou professora, eu estou aposentada já há algum tempo, e eu me lembro de quando eu estava ainda na ativa do magistério, no início de ano, ao pegar a listagem de alunos que estavam compondo as turmas que eu iria dar aula naquele ano, que a direção da escola me entregou, eu comecei a ler a listagem dos alunos de uma determinada turma e percebi que muitos estavam ali repetindo aquele ano, repetindo aquela série, pela segunda vez, terceira vez, né, com múltiplas dificuldades. Um ano não logravam êxito em uma matéria, no outro ano não logravam êxito na outra matéria. E assim eles foram ficando, né, na época que existia ainda essa questão da reprovação. Não sei agora como a coisa está. E aí eu fiquei pensando assim comigo, né, meu Deus do céu, olha só, o fulano de tal está fazendo esta série pela terceira vez. O Beltrano está fazendo esta série pela quarta vez. Aquele outro pela segunda vez. E eu comecei a me perguntar, né? Quando eu lembrei disso, desse episódio, eu comecei a me perguntar assim: em que conteúdos da escola da vida, né? Nós estamos repetindo as nossas séries? Em que conteúdos nós estamos repetindo as nossas séries? Nós estamos repetindo em paciência, em tolerância, em vaidade, em orgulho. Nós estamos repetindo em relacionamentos. Como é que a gente está fazendo isso, né? Como é que a gente está lidando com essas questões na vida da gente? A gente sabe o que incomoda, a gente sabe que dói, a gente sabe que chateia, mas muitas vezes a gente não se pergunta por quê. A gente se pergunta o porquê de estar vivenciando aquela situação, mas a gente não se pergunta o porquê de estar vivenciando aquela situação, qual a razão de eu estar vivenciando aquela situação. Se eu me considero uma pessoa boa, se eu me considero uma pessoa justa, por que que eu estou passando pelas situações que são tão difíceis na minha vida? É injustiça divina? É falta da justiça divina, falta da justiça de Deus? E a gente lembra que os Espíritos dizem pra gente, né? Pode existir injustiça, mas não existem os injustiçados, né? Se um determinado quinhão chegou à nossa porta, é porque de uma certa forma nós temos alguma coisa a ver com aquela situação, com aquela questão. Então não existem injustiçados. Pode ser uma coisa remota, que a gente não lembra mais, a gente não lembra, graças a Deus, né? Somos dotados do esquecimento do passado, porque senão seria difícil da gente conviver com os nossos corações queridos, sabendo que de repente tinha alguém ali no meu núcleo familiar que foi assim, que não agiu corretamente comigo. Ia ser um pouco difícil, né? Às vezes a gente não consegue esquecer e perdoar as ações dos nossos amigos nesta vida, né? E às vezes por situações que não seriam assim tão difíceis da gente ultrapassar, da gente
amenizar esse sofrimento, mas a gente não faz isso, né? Então, o que dirá eu saber que de repente eu estou dividindo a minha encarnação com alguém que foi um grande desafeto em encarnações anteriores? Fica complicado, né? A gente vai entender que fica complicado. Mas aí a gente vai recorrer aqui ao Livro dos Espíritos, na questão 258, que está dentro do item que fala da escolha das provas. Kardec indaga assim: no estado errante, quer dizer, lá na espiritualidade, e antes de retornar a uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Ou seja, ele tem conhecimento disso? Ele sabe disso? Os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas que quer experimentar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Olha só, quando a gente está encarnado, a gente tem uma visão restrita da nossa vida de espírito. Nós temos a visão da nossa vida nessa atual encarnação. Nós não temos a visão de uma vida anterior. Esquecemos disso. Não temos essa visão. E a gente pode comparar isso com uma visão de uma paisagem. Por exemplo, se eu estou num local em que eu só tenho à minha vista as coisas que estão à minha volta, eu faço uma imagem daquilo que eu tenho. Tá? Eu faço uma imagem daquele ambiente, eu faço uma imagem daquela rua, eu faço uma imagem dali, porque é o que a minha vista alcança. Mas se de repente eu consigo chegar ao topo de uma montanha ou ao topo de um observatório que me permite ampliar a minha visão, eu vou enxergar aquela área que eu estava olhando tão restritamente de uma forma mais intensa. Então eu vou enxergar aquela rua que eu estava admirando, eu vou enxergar, de repente, a outra rua, que dali eu não conseguia admirar, eu vou enxergar os parques que aquela cidade me oferece, eu vou enxergar o mar que aquela cidade pode me oferecer, enfim, eu vou ter uma visão ampla, eu vou ter uma visão maior. E assim é o espírito. Enquanto nós estamos encarnados, nós enxergamos o aqui e agora. Eu tenho a noção do aqui e agora, eu tenho a noção da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, do meu início na fase adulta. Eu tenho assim, uma noção da minha estrada de vida nesta encarnação. Mas quando eu estou desencarnado, né? Quando eu estou desencarnado, eu tenho a visão de todas as minhas vidas e não só dessa. Então eu sei exatamente o que na encarnação X eu cometi. Eu sei exatamente o que na encarnação Y eu também cometi. Eu sei dos avanços que eu fiz, que eu conquistei nessas encarnações, mas consigo entender também, consigo perceber também aquelas situações que eu não resolvi, que por mais que eu quisesse, eu não consegui resolver. Então, diante das situações que eu não consegui resolver, tá? E que eu sei que eu preciso resolver para poder chegar lá naquela outra ponta da escala espírita, a condição de espírito perfeito, a condição de espírito puro, eu preciso resolver isso para poder chegar até lá. Então, diante disso tudo aí, de todas as situações que estão atrasando o meu caminhar, é que eu vou escolher as situações, as provas que eu preciso experimentar para poder chegar até lá. É como uma escola. Você tem hoje, imagina que você tenha hoje uma turminha entrando numa escola na classe no jardim de infância. Vou falar pela minha época de série escolar, tá? Eu não sei como é que tá isso agora com série, com ano, eu já não sei disso como é que tá. Então vamos supor que eu tivesse hoje uma turminha de 20 crianças entrando no jardim de infância. Todos ainda sem conhecer todos os conteúdos daquele período que ele vai ter que estudar, mas com potencialidade para isso, né? Ele vai aprendendo gradativamente. E aquela turminha passa lá para a classe de alfabetização, depois passa para a primeira série, para a segunda. Quando chega na promoção da primeira para a segunda série, vamos supor que dos 20 alunos, 5 não conseguiram atingir os objetivos.
Então, aqueles 5 são convidados a permanecer naquela série para repetir todo o aprendizado, para no final poder se submeter a essa aprovação, a esse exame para essa aprovação. Bom, aí a turminha vai caminhando. Então, de 20 eu tenho 15. Da segunda para a terceira, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e assim vai. Quando chega lá na quinta série, quando eu cheguei na quinta série, eu não tenho mais 15 alunos, eu tenho 10 alunos. Esses outros 5 alunos, eles foram ficando retidos nas séries anteriores, também por não conseguirem atingir os objetivos propostos dos conteúdos, de determinados conteúdos. Então, eles ficaram. Era o caso da minha turminha lá, que naquela época era uma turma de quinta série. Tá? Eles não conseguiram atingir, eles não foram para a sexta série, porque eles não conseguiram atingir os objetivos propostos. Uma hora, um não conseguia atingir o objetivo em língua portuguesa. Na outra hora, no outro ano, ele não conseguia atingir o objetivo em matemática. No outro, em ciências físicas e biológicas. No outro, em história. E assim eles foram ficando. Muitas vezes é comum, quem lida com a educação, muitas vezes é comum a gente perceber que aquele grupo de alunos que começou o ensino lá na classe de alfabetização, do jardim de infância, na pré-escola, que era chamado de pré-escola, aquele grupo de 20 alunos, como nós demos exemplo aqui, eles não chegam, esses 20 alunos não chegam lá no final. Às vezes, daqueles 20 alunos que chegaram ali, você chega lá no final 4, 5, ou mais um pouquinho, ou menos um pouco, dependendo das situações problemáticas que surgiram ao longo da sua vida acadêmica. Uns podem ter parado de estudar, pode ter dito assim, eu não quero estudar mais não, eu vou sair, eu vou trancar minha matrícula. Aí ele sai da escola. 2 anos depois ele trancou lá na quinta série. 2 anos depois ele volta, aí eu quero voltar a estudar, mas olha só, a minha turma já está na 7ª série. Aí a gente diz assim, eu sei, meu caro, mas acontece que você parou lá. Então, você vai ter que recomeçar lá onde você parou, para poder lidar com todos os conteúdos até você chegar à 7ª série. Então, assim somos nós, os espíritos. Enquanto espíritos imortais que somos, nós somos assim. Nós nos matriculamos lá na escola, lá no momento em que Deus nos criou, como espíritos simples, ignorantes de conhecimento, e nós vamos repetindo determinados problemas nessas nossas múltiplas vidas. E se eu preciso, como nós já falamos, se eu preciso de chegar lá na outra ponta da escala, eu tenho que resolver isso. E aí, se eu tenho que resolver isso, o que eu vou fazer? Enquanto espírito interessado em superar as minhas dificuldades, então eu vou escolher aquilo ali. Né? Eu vou escolher aquilo ali. Então vamos supor que a gente esteja lá desencarnado, fazendo, né, o check-in das nossas atividades, coisa e tal. A gente está lá desencarnado, está fazendo check-in, chegou no plano espiritual, aí o espírito lá aumentou e disse assim pra gente, olha só, como é que você foi? Vou fazer uma avaliação sua. Como é que você foi no quesito família? Como é que era a tua relação com os seus familiares? Aí a gente diz assim, olha, com exceção de A, B, C e D, sabe? Mas o L também era muito complicado, sabe? Com exceção do A, B, C e D, os outros foram normais, eu consegui levar isso à frente. Mas eu me esqueci que o K, então, era uma complicação sem limite. Eu não fui santo, eu não consegui superar aquilo, eu não consegui aturar aquilo, né? Aí o mentor diz pra gente assim, pois é, meu amigo, mas você vai precisar voltar com essas pessoas para você poder aprender a amar. Você disse que você não conseguiu aturar, mas a gente não tem que aturar, a gente tem que amar. Então você vai voltar com essas pessoas para poder aprender a amar. Aí a gente renasce, né, na família, e o A, o B, o C, o D, o K, o L, o M, aqueles complicados, vão chegar nesse grupinho familiar. Eu não preciso acertar as minhas arestas com ele, eu não preciso acertar as minhas condições com ele, então ele vai precisar estar pertinho de mim, nesse núcleo familiar, nesse núcleo da sociedade, que é o núcleo mais próximo a todos nós, nesse núcleo familiar, e eu vou
ter que trabalhar, eu vou precisar trabalhar com ele. Aí eu tenho aquele marido que é complicado, eu tenho aquele filho que é difícil, eu tenho aquele cunhado que, pelo amor de Deus, aquele cunhado é complicado, eu tenho a sogra, eu tenho o sogro, né? A gente tem essas complicações aí. Mas é na família que a gente ama, não é na família que a gente ama. Por mais complicado que seja o filho, o marido, a sogra, por mais complicado que seja, a gente ama incondicionalmente. Então é naquele núcleo ali pequenininho que a gente vai aprender a lei do amor. Porque eu posso achar que que o filho do vizinho é complicado, o filho do vizinho é rebelde, o filho do vizinho é malcriado, o filho do vizinho não tem uma educação muito primorosa. O meu é igual, mas o meu não é isso. O meu só tem uma personalidade marcante, ele tem um gênio muito forte, que puxou esse gênio do avô. O avô era assim, a avó era assim. Ou então, quem é professor vê isso muito de perto, né? E quando você chama o responsável para conversar sobre um aluno, se é o pai que vai falar contigo, ele sempre diz que a mãe é uma pessoa difícil. Puxou a mãe é difícil. Puxou a família da mãe. Se é a mãe que vai conversar com o professor, a mãe diz assim, mas professor, olha só, meu marido é muito complicado, a família dele é assim, entende? Então puxou isso. E a gente sabe que a gente não puxa essas coisas, né? A gente tem uma herança genética, uma herança das questões do nosso corpo físico. Agora, as heranças das aptidões, do gênio difícil, não é herança, né? São as afinidades que estão ali junto com a gente. Então é nessa família que a gente vai precisar amar. A gente vai ter que aprender a amar ali. E aí a gente ama, porque o filho é complicado, mas a gente ama. E ponto final. O marido é complicado, mas a gente ama e ponto final, né? Porque a gente precisa amar. E é assim com tudo. E é assim com tudo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu queria tanto seguir essa carreira profissional, mas tudo que eu faço não dá certo. Porque de repente, você pode até ter tido a oportunidade em alguma existência de exercer aquela profissão, mas exerceu com senões, né? Com algumas lacunas, com algumas vírgulas, com algumas reticências. E agora você não valorizou aquilo adequadamente. Né? Então, de repente, você tem dificuldade de entrar naquela profissão. Talvez o que você precise é de uma outra categoria profissional, que você também deixou lá os senões, deixou as reticências, que foram mais intensas, você precisa daquela para você poder se ressarcir diante da lei divina. Por quê? Porque o objetivo da encarnação não é o nosso ressarcimento com a lei divina. Nós precisamos nos ressarcir com a lei divina. Essa é a questão, né? Nós precisamos nos ressarcir com a lei divina, perdão. E então nós vamos precisar de um gênero de prova que me permita isso. Então, se eu preciso trabalhar a minha paciência, tá? Eu vou reencarnar num grupo, eu vou ter uma atividade de trabalho, eu vou ter uma atividade profissional que vai exigir de mim paciência. Eu tenho que ter paciência, tá? Ah, mas a minha paciência vai ter a página 2. Vamos tratar de alongar nossa paciência, porque senão outras encarnações virão por aí ainda com essa opção. Entendeu? Olha só, você precisa de paciência. Olha só, você precisa de estar mais apto a isso aqui, então você vai ter que trabalhar. Certa vez eu perguntei ao plano espiritual lá do Centro Espírita Leon Denis uma questão que eu fiz, porque eu trabalhava nessa época no atendimento aos espíritos sofredores, né? E eu trabalhava conversando com os espíritos, mas eu sou médium de incorporação. Aí eu fui perguntar para o plano espiritual por que eu estava trabalhando, conversando com os espíritos, se eu era médium de incorporação. Por que eu estava ali? Aí o plano espiritual, né, o Dr. Herman, o altivo dela encarnado, o Dr. Herman falou para mim assim, sim, você é médium de incorporação, mas o teu compromisso é com a palavra. Então você precisa trabalhar a sua palavra. E aí você entende, né? Você vem professora, você vem espírita, aí você dá aula da doutrina espírita, você conversa com os espíritos, você conversa com o público. Por que será? Não é verdade? O que eu andei fazendo? Como é que eu andei utilizando a minha palavra em encarnações aí atrás? Não quero saber. Não quero saber, porque boa coisa eu não fiz, né?
Quantas pessoas eu posso ter desvirtuado com a minha palavra? Quantas complicações, quantas crises eu posso ter gerado com a minha palavra? Então agora está na hora de se ressarcir diante disso. Porque é esse o objetivo. Quando a gente escolhe as provas que a gente precisa passar, e nisso reside o livre-arbítrio do espírito, né? Quando a gente escolhe as provas, a gente escolhe visando isso, o ressarcimento com a lei divina. E quando a gente escolhe a prova, a gente escolhe um pacote, tá? Escolhe um pacote. Então eu posso dizer assim, ah não, olha só, eu quero voltar como professora, tá? Eu gosto de dar aula, não quero voltar como professora. Mas olha só, fazer planejamento anual, fazer planejamento bimestral, fazer planejamento de aula, corrigir prova, lançar média, ou tirar quantidade de faltas de aluno fechado. Eu detesto isso. A paciência faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Eu quis assumir a função do magistério, então eu tinha que corrigir prova, eu tinha que corrigir teste, eu tinha que atender responsável, eu tinha que ter paciência com o aluno dentro da sala de aula, que botar o aluno para fora da sala de aula é fácil com quem quer estudar ali dentro, né? Então você tem que respirar fundo, você tem que contar, mas faz parte do pacote, é do pacote. Ah, eu quero ser mãe. Ser mãe é o meu sonho de vida, eu quero ser mãe. Então faz parte do pacote. Não dormir, né? Se o filho está na rua, quando é criança, não dormir. Se cresce um pouquinho, não dorme também, porque o filho está na rua, né? Se vira adulto, também não dorme, porque é adulto, né? Se você está idoso, você tem preocupação com o filho, você não vai dormir mais direito a vida inteira. Não, eu quero ser mãe, que eu quero brincar. É o pacote completo, é o pacote completo, né? Tá lá, tá nas letrinhas miúdas dos contratos, como a Marisa colocou ali. São as letrinhas miúdas do contrato. Entende? Você pega um contrato, você assina o contrato, tem lá todas as cláusulas, mas entre uma cláusula e outra, tem lá uma letrinha miudinha. Então faz parte do pacote. Ser mãe não é isso? Acabou. Ser avó também não é isso? Aí quando você é avó, você fica preocupado com o filho ou com a filha, fica preocupado com o neto, você não se desliga. É o pacote que a gente escolheu. Né, o pacote que a gente escolheu. Então, as nossas provas visam a isso, a esse pacote. E nós somos livres para isso. Porque quando a gente vai escolher muita coisa, muitas vezes a gente encontra relatos, encontra relatos, dizer assim, do mentor dizer assim, olha, isso aqui tem muita coisa para você. Você pode parcelar isso, né? Você pode, nessa encarnação você pega isso, você vai encarar essas dificuldades para você poder vencê-la. Numa próxima você encarar outras, né? Porque existe misericórdia divina. Mas às vezes, muitas vezes, diz assim, mas a gente muitas vezes diz assim, não, se é para pagar, paga logo tudo de uma vez. Aí a gente não aguenta. Aí a gente reclama, né? Mas não podia vir em dose homeopática para mim? Mas será que já não está em dose homeopática as dificuldades que a gente. Marise, sim, Marise, a avó também se preocupa, né? A avó também se preocupa. É uma delícia, é uma delícia. A avó é um estado de alma delicioso, mas a gente também se preocupa com tudo, né? Porque faz parte do amor que a gente distribui. Faz parte do amor que a gente entrega aos outros. Faz parte do amor daquele ser que nasceu de você, ou que muitas vezes nasceu do seu coração, não nasceu do seu ventre, mas nasceu do seu coração. Faz parte do seu amor. E todas as consequências não, né? Mas todas como é que se diz assim? Os desdobramentos desse amor também são o teu amor. E aí a gente fica. É um estado de alma doce, mas a gente também tem lá as preocupações. Foi para a escola, dormiu, se alimentou direito, comeu a merenda, voltou da escola. Ih, fulaninho chegou da escola, nossa, com uma mordida no braço. Fulana, vai lá, fala para a filha e para o filho. Vai lá na escola saber por que fulaninho chegou com uma mordida no braço. Vai lá dizer para a professora que tem que tomar conta, porque não é assim. E assim a gente vai. Né? E assim a gente vai. Então, como ele diz aqui, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Ele é livre para escolher. Ele é livre para escolher. Né? Ele tem liberdade para escolher, baseado naquilo que ele precisa. Naquilo que ele precisa. Na subpergunta A dessa mesma pergunta, Kardec indaga assim: então não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os espíritos respondem: nada acontece sem a permissão de Deus.
pois foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que ele fez essa lei e não aquela? Por que ele fez essa lei? Por que ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher isso, né? Aí ele responde, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e das suas consequências. Então, a gente não pode colocar, às vezes a gente quer colocar a culpa dos nossos insucessos, a culpa das nossas dores no ombro do outro, né? No ombro do outro. A gente quer que coloque lá no ombro do outro, né? Eu não fiz isso. Eu só fiz isso porque fulano fez, mas eu não sou livre. Os espíritos não dizem para a gente que não existe arrastamento irresistível, não há arrastamento irresistível, né? Então eu aceitei porque eu quis. Aceitei porque eu quis. E aí a gente diz assim, mas eu fui tentado. Eu fui tentada a fazer isso. E aí Emmanuel traz pra gente, eu não separei aqui, mas vocês procurem depois no livro Caminho, Verdade e Vida, me esqueci o nome da lição, uma lição que se chama A Origem das Tentações. E Emmanuel lá, ele diz pra gente que você pode dizer que você é tentado em relação àquilo, mas que as tentações externas só vão acontecer pra gente quando elas encontram respaldo no nosso interior. Tem respaldo dentro da gente. Então, por isso, eu não consegui resistir. Então, se tem um respaldo dentro de mim, se tem um respaldo dentro da gente, eu tenho que fazer o quê? Aquela velha lição que Santo Agostinho nos dá. Conhece-te a ti mesmo. Tudo é entrelaçado. A gente percebe que tudo é entrelaçado. Eu preciso me conhecer para poder saber quais são as minhas mazelas, para poder conhecer para saber quais são as minhas dificuldades, para que eu possa trabalhar essas dificuldades. Jesus não nos recomendou, vai e não peques mais, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Nós estamos a caminho. Então vamos tratar de nos reconciliar com essas questões. Né? Vamos tratar de nos reconciliar com essas questões, fazendo esse exercício, né? Esse exercício do conhece-te a ti mesmo. Então ele diz assim, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixe-lhe toda a responsabilidade de seus atos e das suas consequências. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem se lhe abre, assim como do mal. Se ele sucumbe, porém, resta-lhe uma consolação, é que nem tudo acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que não foi bem feito, o que foi mal feito. Aliás, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criaste esse perigo. Foi Deus. Foi Deus. Tivestes, entretanto, a vontade de a ele vos expor, porque vistes nisso uma possibilidade de adiantamento que Deus lhe permitiu. Então, o perigo pode existir, mas a opção é da gente. Não tem uma ação que seja ação de Deus. Ele coloca as situações nas mãos da gente. E a gente vai escolher. A gente escolhe o que a gente planta, como a Marisa colocou ali. A gente escolhe o que a gente planta. Não tem uma frase do Evangelho que diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu semeio hoje discórdia, se eu semeio desavença, se eu semeio inveja, se eu semeio vaidade, se eu semeio isso tudo, eu vou colher isso. Nessa vida eu vou colher isso lidando com situações que me mostrem isso. Que me mostrem isso. E a gente bota assim como é que se diz assim? Umas espumas por cima para que a coisa não fique assim tão clara, né? Existe dentro da gente, mas a gente não deixa que apareça de uma forma tão clara. Tem sempre uma desculpa, né? Bota sempre uma desculpa. Por exemplo, a gente falando das meninas, tá? Vamos ver aí a questão das meninas. Antes disso, uma vez eu escutei uma palestra que o palestrante falava assim: eu quero ver se aqui, nos próximos 5 minutos, eu quero que você pense, você analise, se você, na última encarnação, no último mês, vamos dizer assim, quem de nós que está aqui não sentiu inveja,
ciúme, raiva, né? Quem não menosprezou o outro, quem nunca teve esse sentimento dentro de si mesmo, né? Aí a gente diz assim, não, eu não tenho inveja, eu não tenho inveja. A minha inveja é branca. A gente vai e colore a inveja de inveja branca, né? Inveja branca. Mas é inveja. É inveja branca, mas é inveja, né? Então as meninas agora, vamos supor que a gente esteja parado assim no lugar e a mulher, por natureza dela, ela é uma pessoa vaidosa, né? Ela se preocupa com o corpo, com condições do corpo, etc e tal, que é natural se preocupar, não fazer disso um exagero, mas é natural se preocupar com a manutenção do corpo, porque é esse corpo que nos serve de transporte para o nosso espírito nessa encarnação, né? E aí, de repente, passa para um grupinho de meninas, passa uma pessoa, é, uma mulher bonita, com um corpo bonito, muito bem arrumada, etc e tal. Aí alguém fala, nossa, mas essa pessoa é bonita, tem um corpo bonito, né? Aí alguém fala assim, ah, eu aposto que é Botox. Eu aposto que é Botox que está ali. O que é isso? Não é uma inveja? Não é uma das minhas questões que eu preciso trabalhar? É uma das questões que eu preciso trabalhar. Os meninos, vamos supor que um conhecido comprou um carro novo, último lançamento, 0 km, um carro que só falta falar, como os carros atuais só faltam falar, que tem tudo, coisa e tal. Aí ele chega, o dono do carro chega, né, com aquele carro, aí alguém diz assim, ah, aposto que vai pagar isso em 60 vezes. Aposto que vai pagar em 60 vezes. Também não é inveja? É inveja. E a gente coloca essas camuflagens naquilo que a gente sente, né? A gente vai colocando essas camuflagens. Então, de acordo com isso, de acordo com essas situações, a gente vai precisar escolher provas, né, que nos deem essas situações para que a gente possa se ressarcir diante da lei divina, né? Aí, na pergunta 259, Kardec indaga assim: se o espírito escolhe o gênero de prova a que deve se submeter, daí segue que todas as suas tribulações que experimentamos foram vistas, foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não é bem a palavra, pois não quer dizer que escolheste e previste tudo que vos acontece no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição e, frequentemente, das nossas próprias ações. Eu quero ser professora, mas eu não quero corrigir prova. Eu não quero fazer planejamento. Está lá no pacote, como a gente falou aqui. Eu quero ser mãe, mas eu quero ter minhas noites de sono. Vai ficar acordada a vida inteira. Não tem jeito, entendeu? Vai ficar acordada a vida inteira. E ele continua dizendo assim: e se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que a arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos são efeito da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Se ele escolhe renascer entre malfeitores, ele sabe aonde ele está nascendo. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser um deles. Não quer dizer que ele tem que ser um deles. Ele pode renascer ali para poder trabalhar as suas questões espirituais, mas não que tenha que ser um deles, né? E aí uma vez eu escutei de um amigo fazendo uma palestra, ele colocou uma colinha para gente, que ele colocou assim, a gente comparando, né, as nossas vidas. Ele colocou assim: o espírito é aquele aluno que está matriculado na escola. O mundo é a escola. O espírito é o aluno, o mundo é a escola. O lar é a banca de experiências, porque é no lar que a gente vai viver todas essas situações e vai tentar consertar essas nossas questões. Os amigos são os nossos explicadores, né? Aquele amigo que vai conversar e que aconselha, que diz, olha só, tenta ver de um outro ângulo, tenta ver de uma outra forma. Fulano, de repente, não sabe fazer de forma diferente. Vamos enxergar de um outro jeito. Então, são aqueles explicadores, aquelas pessoas que estão junto de nós, nos ajudando nessa tarefa. Os adversários são os fiscais, são os nossos fiscais. São aqueles que dizem assim claramente na frente da gente o que a gente tem, né? São os fiscais. Você, paciente, faz-me rir. De paciente você não tem nada. Eu me julgo a pessoa mais paciente do mundo. Eu me julgo a pessoa mais tranquila do mundo, né? Mais amorosa do mundo. Aí chega alguém e diz assim, você tranquilo? Você de tranquilo você não tem nada.
Né? Porque a gente se reveste de um verniz diante da sociedade. Mas quem mora lá com a gente, será que vai achar que a gente é tão tranquilo assim? Quem mora lá com a gente, será que vai achar que a gente é tão paciente assim? Né? Meu pai tinha um ditado que dizia assim: você quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal junto com ele. Ou seja, 1 quilo de sal custa muito acabar, né? Vai conviver com ele para saber quem é ele. Então, os adversários são os nossos fiscais. Os familiares difíceis são o nosso caderno de provas. Sabe aquele caderno de provas que tem aquelas questões capciosas que te enrolam, né? Tem uma vírgula no meio que vai fazer você enxergar aquilo de uma outra forma? São os nossos familiares, é o nosso caderno de prova, né? São os nossos cadernos de prova. Na pergunta 262, perdão, 263, sobre 262, ele indaga assim: como o espírito, em sua origem, é simples, ignorante, sem experiência, pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? A gente nos diz assim: eu não me lembro disso, eu não me lembro de ter escolhido isso, eu não me lembro dessa situação. É o que ele pergunta aqui, né? É o que ele está perguntando aqui. Como o espírito que em sua origem é simples e ignorante, ele não tem experiência nenhuma, né? Ele é simples e ignorante na origem, pode escolher uma existência sem conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Por que eu tenho que ser responsável por isso? Os espíritos respondem: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança. A gente não faz assim com a criança, com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos? Não ensina o que é certo, não ensina o que é errado, não diz aonde tem perigo, não diz aonde não tem perigo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Nós fazemos isso com as nossas crianças, não fazemos? Deus age da mesma forma conosco. Ele vai nos mostrando o caminho, né? Ele vai nos mostrando o caminho. Mas ele o deixa pouco a pouco senhor de proceder à escolha, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. E é então que muitas vezes extravia-se, tomando um mau caminho, porque não escuta os conselhos dos bons espíritos. E aí está o que pode chamar de queda do homem. Não é igual a gente? Não é igual a gente? Vamos lembrar da gente, não falar dos filhos nem dos netos, vamos falar da gente enquanto criança, enquanto adolescente, né? Que pai e mãe diziam assim pra gente, que a gente chegava: eu quero fazer isso. Não, mas você não pode fazer. Mas todo mundo vai, eu não vou poder fazer isso, todo mundo vai. Aí a mãe chega e diz: mas todo mundo não é meu filho, não sou mãe de todo mundo, eu sou tua mãe. Então você vai fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Ela ensina, o pai ensina: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha, preste atenção, você não estudou direito, né? Você não está estudando direito, você está buscando uma reprovação para você. Você estuda direito. Ele vai falando, né? Mas chega uma hora que a gente não tem essa possibilidade de cercear os nossos queridos. Chega uma hora em que a gente planta, a gente faz a semeadura nos nossos pequenos, a gente faz a semeadura com os filhos, com os netos, ajuda, a gente faz essa semeadura, mas chega uma hora que eles vão ter que encarar essa vida sozinho, né? Então eles têm que ter essa semeadura para saber o que escolher. Se ele não sabe o que ele vai escolher, ele vai acabar optando por uma escolha não muito bendita, né? Ou não muito bem-vinda, né? Nem bendita, não muito bem-vinda, né? Ele não vai escolher uma coisa adequadamente. E aí ele vai recolher as consequências daquela escolha. Então Deus age assim com a gente, porque senão nós seríamos fantoches. Nós seríamos fantoches. Puxa esse fiozinho aqui, pronto, levanta a perna para poder pular aquele obstáculo. Agora puxa esse fiozinho aqui, pronto, esticou o braço, encolheu o braço, para poder também ultrapassar aquele obstáculo. Senão nós seríamos esses fantoches. E nós não podemos esquecer que nós somos livres. Nós somos dotados de livre-arbítrio, né? Nós somos dotados de livre-arbítrio. Aí na subpergunta A, ele diz assim: quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre, exclusivamente da sua vontade, ou essa consciência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação.
Todavia, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar. Todo mundo aqui deve lembrar, os mais experientes no corpo físico, não vou dizer os mais velhos, mais experientes no corpo físico, podem lembrar disso e outros podem lembrar de história. Vocês lembram daquele acidente daquele circo de Niterói, que pegou fogo e que diversas pessoas morreram queimadas e pisoteadas? Isso foi lá na década de 60, né? Acho que foi no início da década de 60, se eu não me engano. Aquele circo tem uma história que o irmão X escreve no livro, Humberto de Campos escreve no livro Cartas e Crônicas, né? Ele conta a história daquele episódio. No ano de 177, ia chegar numa determinada cidade um guerreiro, né? Um guerreiro romano, que tinha vencido determinadas batalhas, juntando terras para as terras do Império Romano. Como ele foi assim, vencedor dessas batalhas todas, aquele grupo resolveu fazer uma festa para recebê-lo, com honras e glórias. Isso lá no ano de 177. E aí eles começam a se reunir numa assembleia para que as pessoas deem as opiniões sobre que tipo como é que se diz, de atividades poderia ser feita, né? Aí faz isso, faz aquilo. Aí de repente alguém levanta e diz assim: vamos reunir os cristãos, os judeus, os cristãos, vamos lançá-los às feras. E aquela ideia foi extremamente aplaudida por todos, né? Todos aplaudiram muito aquela ideia, porque aquilo seria assim, o incêndio naquela arena seria assim, o ponto máximo daquela festa. E assim eles vão, no dia seguinte, para as ruas, recolher, né? Eles prendem velhos, idosos, senhores, senhoras idosos, mulheres, crianças, homens, eles pegaram todo mundo, prenderam todo mundo, né? Num determinado lugar, e no dia da festa, eles reuniram todos ali, eles se reuniram numa arena, embeberam aquela arena toda com resina, interceptaram todas as saídas com ferros, com lanças, com ferros, com madeiras, cheias de farpas, para que as pessoas não pudessem fugir daquele ambiente no momento daquele desespero total que aqueles seriam submetidos. E ainda no final eles acharam que eles poderiam soltar as feras para que pudessem ser dilacerados e pisoteados. Eles poderiam ser pisoteados naquele momento. E assim, essa ideia foi vencedora e assim aconteceu, né? Para delírio daquelas pessoas que estavam ali assistindo, para delírio de todos, essa cena aconteceu. Bom, como ele diz aqui, Deus não te pede que você faça as coisas de imediato. No ano, né, 1000 e tantos anos depois, na década de 60, início da década de 60, no ano de 1960, do século passado, diversas pessoas, ao acaso, aí o acaso entre aspas, foram reunidas, vindas de diversos locais, da cidade de Niterói, da cidade do Rio de Janeiro, das cidades da Baixada de Niterói, de diversos outros lugares. Essas pessoas foram reunidas em um circo, que tem a estrutura de uma arena. E ali, diante daquele circo, houve aquele momento em que o circo, por uma razão, curto, a gente não sei se tem descrito na lição ou não, por uma razão, por uma falha técnica qualquer, aquele circo incendeia, e todas aquelas pessoas que outrora, né, que lá atrás, no ano de 177, estavam vibrando com aquele espetáculo para receber aquele guerreiro romano, estavam ali naquele momento se ressarcindo diante da lei de Deus sobre aquele episódio. Eles morreram incendiados, alguns foram pisoteados porque não conseguiram sair daquele espaço. Então essas almas, esses espíritos, naquele momento eles estavam ali se ressarcindo diante da lei divina. Agora, olha quantos anos, quanto tempo, quantos séculos foram passados para que eles pudessem ter condições, que aqueles espíritos pudessem ter condições de enfrentar aquele ajuste de contas.
Então a lei divina espera que a gente tenha condições para poder suportar as nossas provações. Ele não espera. Ele não espera. Ele não nos. Não, pelo contrário, ele espera. Ele não nos submete a ações imediatas. Ele não nos submete a ações imediatas. Hoje nós cometemos determinadas questões que vão, de uma certa forma, tirar o brilho da nossa vida espiritual. Então nós precisamos nos ressarcir disso. Quando? Quando aquele espírito estiver trabalhando para aquilo, né? Estiver trabalhando para aquilo ali. Quando ele tiver trabalhado, quando ele tiver condições de enfrentar aquela situação, que é uma situação difícil, que é uma situação de dor, ele vai poder escolher aquela situação para poder se ressarcir com a lei divina. Então, olha a misericórdia divina em relação a gente. Olha a misericórdia divina em relação às nossas atitudes e à nossa disponibilidade para esse ressarcimento. Então ele vai esperando a gente. Ele vai esperando. Tem um outro livro, a gente já se encaminhando para o nosso final, tem um outro livro que o título dele é Eustáquio, 15 séculos, eu acho que é de uma jornada, eu nunca sei eu não sei se é 15 séculos de uma trajetória ou 15 séculos de uma jornada. Mas Eustáquio, 15 séculos de alguma coisa assim. É uma autora espiritual de Cair Barchutel e é psicografia do aquele grupo Cair Barchutel de Matão, no interior de São Paulo, né? Ele descreve a história, é interessantíssimo, é muito interessante, nos abre muito a mente em relação à reencarnação, né? A escolha das provas, a reencarnação, a dificuldade que a gente tem. No livro, ele começa a relatar a história no ano de 445, tá? Depois de Cristo, né? No ano de 445. Ele, o Eustáquio, que dá nome ao livro, ele é um espírito de um bárbaro que era, como é que se diz, os hábitos daquela sociedade naquele momento, daquela sociedade local naquela época, lá em 445, com as suas guerras, com seus guerreiros, com seus lutadores, né? Ele começa lá em 445, ele é um bárbaro, né? E ele mata as pessoas com requintes de crueldade, E ele vai cometendo os seus desenganos, essas desestruturas ao longo do tempo, né? E ele vem relatando, nesses 15 séculos, as situações em que esse espírito desencarna, comete as suas bobagens, né? Comete lá as suas coisas feias, né? As suas bobices, como diz o meu neto, comete lá as suas bobagens. Ele desencarna, ele fica no plano espiritual estudando, se preparando para uma nova reencarnação. Às vezes ele fica anos, às vezes quase que um século inteiro, aguardando no plano espiritual para reencarnar. Reencarna e comete as mesmas bobagens, comete as mesmas coisas. E assim ele vai, ao longo dos séculos, reencarnando com aquelas pessoas que fizeram parte da história dele, nos locais em que ele viveu as suas encarnações, com situações análogas às situações que ele provocou para que pudesse ressarcir. E ele vai, em algumas encarnações, ele reencarna, desencarna e reencarna quase que automaticamente, né? Então ele vai preparando a sua reencarnação e ele termina no livro, ele termina no ano de 1945. Olha como esse espírito cresceu. Mas é interessante ler para a gente ver o esforço do espírito. Esse espírito termina reencarnado no Brasil no ano de 1945 como voluntário da Cruz Vermelha, auxiliando os feridos da Segunda Guerra Mundial. Mas a trajetória dele, as dificuldades que ele tem, com isso tudo, fazem do livro uma leitura especial, uma leitura muito interessante que vale a gente ler para a gente conhecer. A Marice diz assim para a gente, a questão é o que estamos plantando hoje para o nosso amanhã. Exatamente. Aí entra a questão do conhece-te a ti mesmo, né? A questão entra do conhece a ti mesmo. Nós sabemos que nós precisamos, para não ficar que nem os meus alunos lá reprovados, nós sabemos que nós precisamos conhecer a cada um de nós com intensidade, com transparência, para dizer assim, olha só, isso aqui, essa faceta da minha alma não é legal. Não é legal.
Eu acho que que eu tenho desapego das coisas materiais. Mas sabe aquela toalha de linho bordada da minha bisavó que eu não uso, mas eu não dou para ninguém aquela toalha? Será que eu sou desapegada das minhas coisas materiais mesmo? Né? Sabe, cara, quem não tem aquela camiseta furadinha, rasgadinha na gaveta, que a gente acha que é uma camiseta gostosa, que a gente tira até as roupas para fazer doação, aí quando bate naquela camiseta diz assim: ah, não, mas essa camiseta é muito gostosa, eu não vou doar, não. Aí a camiseta volta para a gaveta, sabe? Quem sabe, quem não tem aquelas inúmeras coisas no armário de roupas, de sapatos, de utensílios domésticos, né? De utensílios domésticos que a gente não usa, mas a gente não doa. A gente não doa porque diz assim, eu posso precisar disso. Não, essa roupa eu não vou doar porque eu posso emagrecer, aí a roupa vai entrar em mim. Aí você não emagrece, a roupa não entra e a roupa não serve a ninguém. Né? Então, o conhece-te a ti mesmo é uma ferramenta sublime para que a gente possa conhecer quem somos nós, quem nós somos, quem nós somos. Conhecer as nossas paixões, conhecer os nossos senões, conhecer as nossas janelas que estão escondidinhas lá dentro da gente, que ninguém conhece, não, só a gente é que conhece. Ninguém conhece. Só a gente que conhece. E se falando nos dias atuais, olha o que essa pandemia está mostrando para a gente. Está mostrando para a gente exatamente isso. Está mostrando para a gente que todos nós somos iguais. Que todos nós somos iguais. Né? O vírusinho ele ataca quem é rico, quem é pobre, quem é gordo, quem é magro. Para ele não tem crença religiosa, não tem credo religioso, não tem conta bancária, não tem nada. Ele é democrático, ele está para todos, ele serve a todos. Entende? E ela está nos ensinando justamente isso. O que hoje a gente tem, que luta tanto, você não sabe como é que vai ficar depois de amanhã? Quantos de nós não perdemos amigos? Quantos amigos não perdemos no partido para o plano espiritual? Amigos que estavam saudáveis, que não tinham absolutamente nada. E eu lembro o depoimento da filha de um banqueiro que morreu, que desencarnou, e que ela dizia assim: pois é, meu pai é um homem que tem tantas posses, ele juntou tanto dinheiro, ele é um homem que pode ter tudo que o universo material pode dar a ele. Mas, no entanto, ele não pode, ele morreu precisando de uma coisa que ele não podia comprar. Ele morreu com falta de ar. Ele morreu por falta de ar. Ele não pôde comprar o ar. Né? A gente não pode comprar o ar, a gente não pode comprar o oxigênio, a gente não pode, são coisas que são transitórias, que são baratas, que não são da gente, não pertencem a gente. Né? Não pertence a gente. Os nossos bens materiais se esvaem, eles acabam assim de uma hora para outra. É um prédio que cai, é uma casa que pegou fogo e de repente você fica sem absolutamente nada. Então, conhece-te a ti mesmo nesse momento tão crucial da nossa existência, é fundamental para a gente se conhecer. É fundamental para a gente sair na direção do outro, estender a mão para o outro, estender os braços para o outro e dizer: vem, meu amigo, vem que eu te ajudo, vem que eu te ajudo. A minha função é te ajudar, foi assim que Jesus nos ensinou. Né? Auxilia o teu amigo. Se ele te convidar para andar uma légua, caminha mais. Se ele te pedir a túnica, dê também a capa. Se ele te bater na face esquerda, dê a face direita, estenda a sua mão. Porque é assim que a gente vai gradativamente consertando essas nossas questões, consertando essas questões que nós escolhemos. Então, que nós possamos olhar, nós possamos sair dessa conversa de hoje com o olhar diferenciado em cima das nossas dificuldades. Que possamos olhar para a dificuldade, para o parente difícil, para o chefe complicado, para o amigo difícil, que possamos olhar assim: olha só, o que Deus está querendo de mim no momento que essa pessoa está dividindo uma existência comigo? O que eu preciso aprender? O que eu estou precisando aprender? Será que esse não foi um daqueles que eu deixei lá atrás? Então agora é minha hora de estender a mão e dizer: vem comigo, vamos embora. Vamos embora. Deus está do nosso lado, vamos caminhar juntos. Vamos nos ajudar, nos auxiliar, para que nós possamos caminhar juntos, para que nós possamos merecer este planeta que também está na sua fase de transição, que também está se modificando.
né? Também está se modificando, então vamos merecer esse planeta. Então vamos olhar as nossas dificuldades com a certeza de que se está no nosso caminho, porque nós precisamos e nós escolhemos. Não foi Deus que impôs, não foi o anjo da guarda que tirou licença-prêmio e nos deixou sozinho, não foi nada disso. Nós escolhemos porque nós precisamos, né? Como a Marisa colocou assim, com esse olhar nós sofremos menos, porque nós entendemos. Nós sofremos menos porque nós entendemos aquela dificuldade. Então a gente vai olhar de uma forma diferente. É como a gente olha a obra da nossa casa. A obra da nossa casa traz uma série de transtornos, mas você olha com paciência porque você sabe que depois que a obra acabar, a tua casa vai ficar do jeitinho que você quer, da maneira que você quer. Então, que nós possamos olhar para as nossas dificuldades desse jeito. Nós escolhemos, nós precisamos entender por que nós escolhemos e nós precisamos estender as mãos e dizer, Pai, eu confio em Ti. Eu sei que estás ao meu lado, me ajudando nessa caminhada. É isso, meus irmãos, o que nós tínhamos a conversar. Eu agradeço demais a vocês pela oportunidade, né, da tarefa. Como eu digo sempre, ouvir é uma dádiva, né? Então eu agradeço sempre, 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 sempre a paciência do ouvir. Que possamos estar aqui outras vezes, estudando junto, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, né? Porque esse é o legado de Deus para a gente, aprender sempre mais. Ok? Então vamos agora agradecer, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita em nossas vidas. Agradeçamos assim. Pai querido, Pai amado, Pai justo, Pai bom. Te agradecemos, mestre amigo, a oportunidade da tarefa. Te agradecemos, mestre amigo, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, trocando as nossas ideias, repensando as nossas ideias acerca das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Bem sabemos que estás ao nosso lado, nos incentivando, nos dando apoio, nos dizendo aos nossos corações, caminha, tenha força, segue em frente. Logo ali tudo estará resolvido. Não perca o ânimo, não se perca no meio do caminho. Que nós possamos, amigo querido, ter sempre isso em nossos corações, não nos perdermos no meio do caminho. Auxilia-nos, mestre amigo, a olhar para dentro de nós com transparência, com lealdade, mas com o objetivo de aprender, aprender, aprender e aprender sempre. Que seja em teu nome, amigo querido, que seja em nome dos mentores espirituais desta casa espírita que nos abrigue, que nos possibilita a tarefa, que seja em nome dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores espirituais, mas acima de tudo, amigo querido, que seja em nome de Deus, que possamos considerar encerrado a nossa tarde de estudos e reflexões. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus. Gente, beijo em cada coração. Muito beijo em cada coração. Se Deus quiser, estaremos de novo por aqui, tá bom? Bom, Marisa, agora eu vou encerrar o vídeo. Se tiver aqui para eu compartilhar, eu compartilho, tá bom? Beijo, 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 beijo e muito obrigada a todos mesmo do fundo do coração.